O amor é inexplicável e quando sentimos não temos controle sobre ele. Embora às vezes nos recusamos a sentir, é impossível mentir para nós mesmos e encobrir esses sentimentos. Amy Abraham nasceu em uma família tradicional e rica em uma cidade sueca. Com uma vida confortável, passou a maior parte de sua infância lá até terminar seus estudos e se mudar para Londres, onde cursou a universidade e se formou em teatro. Após a formatura, trabalhou em Amsterdã como atriz. Com apenas 29 anos, diretor artístico de um teatro inteiro em Viena, na Áustria. Até agora, tudo em sua vida parecia estar indo conforme o planejado, até o último detalhe, exceto por uma coisa. Por causa de seu trabalho e muitas viagens de negócios que tomavam muitas horas do dia, Amy estava sozinha e, como muitas mulheres, não encontrou o amor de sua vida. Mas em 2005 tudo muda. Amy estava desanimada, com quase 30 anos e restando apenas uma semana de seu aniversário, estava pensando que jamais encontraria o amor verdadeiro. E para esquecer sua tristeza ela decidiu ir viajar para Amsterdã de férias, na capital da Holanda. Depois de um dia atarefado, sentou-se num banco de parque à espera da sua amiga, com quem passaria o resto da noite. Mas ainda continuava triste. Amy estava triste porque, embora tivesse uma vida profissional brilhante, não tinha ninguém para compartilhar, então ela decidiu fazer um desejo de aniversário. Quem sabe se ela vai se tornar realidade? Foi um momento especial que ela compartilhou consigo mesma até que foi arruinado por um pobre morador de rua que se aproximou da jovem. Amy geralmente ficava tímida quando via essas pessoas. Ela estava um pouco preocupada com o sem-teto. Ele, que parecia ter a mesma idade de Amy, era bonito. Embora estivesse sujo e cheirava mal, dava para sentir o cheiro de longe. Percebendo a aproximação do mendigo, ela ficou paralisada, incapaz de se mover. Ao se aproximar, perguntou que horas eram. O mais impressionante foi a confiança dele, pois havia claramente um grande distanciamento social entre eles. E ele não ficou nem um pouco constrangido e continuou a conversar normalmente. Era algo incrível que ela não sabia explicar porque nunca falava com estranhos. Pelo contrário, sempre se distanciou deles. Naquele dia ela não conseguiu explicar por que reagiu a tal homem. Como ela teve tempo suficiente para esperar por sua amiga, Amy não afastou o estranho sem-teto chamado Vic, então decidiu falar com ele gentilmente. Foi estranho, mas ela estava se divertindo com o morador de rua. A conversa durou apenas alguns minutos, quando a amiga de Amy chegou interrompendo a conversa. Antes de partir, o morador de rua concordou brincando em se encontrar no mesmo local em 5 dias. É claro que a mulher não virá no dia marcado e o morador de rua provavelmente esquecerá disso, mas na semana seguinte, ela não conseguia pensar em Vic. Caminhando, decidiu passar pelo mesmo banco de madeira para ver de longe se o sem-teto estava por lá ou não. Ele estava cerca de 20 minutos atrasado, chegando em uma pequena bicicleta, carregando uma mala que mais tarde descobriu conter um saco de dormir e latas de cerveja. O encontro foi legal. Conversaram sobre a vida e se conheceram melhor. Vic disse que não tinha parentes. Sempre que recebia um dinheirinho, gastava com álcool, admitindo que era um mau hábito, mas não podia fazer nada para mudar. Amy sabia que ele era um alcoólatra, mas vê-lo mudou algo dentro dela desde aquele dia. Ele não bebeu uma gota de álcool desde então. Vic então começou a contar sua história e como chegou lá. Ele viajou para a Europa para viver uma grande aventura, mas rapidamente ficou sem dinheiro e não tinha como voltar para casa. Então ele começou a pedir dinheiro, caiu no alcoolismo e foi parar na rua. Além disso, ele viveu neste parque e dormiu sob um arbusto por volta de 1 ano. Os dois conversaram até escurecer. O homem tinha um bom senso de humor, a mulher se sentia muito à vontade. No final da noite, Amy disse que voltaria ao trabalho em Viena no outro dia, sem saber se eles se encontrariam novamente. Ele decidiu deixar seu número de telefone. Depois de chegar ao país, Amy não pôde deixar de lembrar disso como uma espécie de romance de férias, que ela nunca havia experimentado antes. No seu aniversário de 30 anos, seu telefone toca. Relutantemente, Amy pegou o telefone e esperava ouvir parabéns aleatórios, mas ao invés disso ela ouviu a voz de Vic. Seu coração começou a acelerar. Ele apenas a cumprimentou e lembrou-se de seu aniversário. Ele desejou-lhe dar os parabéns. Apesar da felicidade momentânea que isso lhe trouxe, ela pensou que provavelmente nunca mais veria esse homem em sua vida, porque ele estava em Amsterdã e ela em Viena. Durante a ligação, a Amy esperava ouvir simples palavras de parabéns,
mas para sua surpresa, o homem disse que estava em Viena e queria lhe encontrar. Ela ficou confusa e perguntou como veio. Vic respondeu que guardava algum dinheiro que conseguiu ir trabalhando, e não gastava com bebidas, para pegar o trem e foi vê-la. Ele havia planejado vir alguns dias antes, mas a polícia o prendeu depois que ele roubou uma galinha de um armazém para poder comer. Amy se lembrou daquela manhã para o resto de sua vida, porque desde aquele dia ela e Vic são inseparáveis. Vic se instalou na casa da mulher e imediatamente começou a procurar trabalho. Depois que conheceu Amy, Vic não bebeu uma única gota de álcool e foi curado do alcoolismo. E em um mês sua aparência mudou. Aquele homem bonito não poderia ser o mesmo sem teto do parque que vivia no mato. Depois de muitas burocracia, Amy e Vic se casaram em 2 anos. Depois de 6 anos juntos, o casal teve os gêmeos Dusty e Till. No começo ele começou a trabalhar como eletricista até abrir sua própria loja. Alguns amigos não aceitaram muito bem e pensaram que Amy definitivamente havia enlouquecido, e os pais de Amy lentamente concordaram, mas quando conheceram Vic, o aceitaram e perceberam o quão bom ele é. Depois de algum tempo, Amy resolveu escrever um livro, Como se apaixonar por um homem que mora em um arbusto. O amor não começa com palavras, o amor começa com olhares. As palavras são passageiras, os olhares duram uma vida inteira. O que você achou dessa história? Compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.